1 Reis, ele não se sabe quem foi o autor do livro. Alguns comentam que talvez tenha sido Jeremias. E o livro de 1 Reis, ele tem o intuito de mostrar, primeiramente, nós vamos ver a transferência do governo da nação de Israel, Salomão assumindo como rei, a velhice de Davi, né? Nós vamos ver que o livro de 1 Reis vai falar da grande sabedoria, aquela história que é muito conhecida, que nós sabemos, que Salomão, ao invés de pedir riquezas, bens materiais, fama, ele pede sabedoria ao Senhor para que possa conduzir o povo de Israel. Nós vamos ver também no livro de 1 Reis a divisão entre a nação de Israel, o reino do norte e o reino do sul, a qual o reino do sul se compõe por Judá e Benjamim, e o reino do norte são as outras 10 tribos, que por conta do pecado, nós vemos que houve a separação, a divisão entre a nação de Israel, que agora se constitui 2 povos, o reino do norte e o reino do sul. Nós vamos ver também, falar sobre a era dos profetas, onde conhecemos a grande história do profeta Isaías, a qual profetizou o reino do norte contra Acabe e Jezabel, né? E assim vai acabar o livro de 1 Reis. Mas o livro de 1 Reis, ele começa no capítulo 1, falando sobre Davi, e essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre Davi e a sua velhice, né? Alguns acontecimentos bombásticos, vamos dizer assim, já começa o livro de 1 Reis, com alguns acontecimentos já bem intensos, que seria Davi na sua velhice. Vamos ver a sucessão de Davi. Vamos ver também o filho de Davi tentando dar o golpe de Estado, não é verdade? E outras coisas mais acontecem no capítulo 1. Capítulo 1 nós vamos ver que diz assim a palavra do Senhor: sendo o rei Davi já velho, entrando em dias, envolveram-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todo os limites de Israel, uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e servia, porém o rei não a possuiu. Nós vamos ver que no início do capítulo 1, o forte Davi, né? Davi, que matava 10.000 homens contra Saul, que matava 1.000 homens, hoje já um idoso Davi, né? Já não tinha mais aquele vigor, já não era tão aquela força toda, né? Aquele homem que vencia as batalhas, as guerras, aquele Davi que ficou conhecido e famoso por todo Israel e pelo mundo afora, né? Como matou o gigante Golias e assim por diante. Já não é mais esse Davi, né? Já é um Davi idoso, já é um Davi que ele não consegue nem mesmo se aquecer o seu próprio corpo. Você vê que Davi ele já estava numa fase tão precária, vamos dizer assim, né? Uma fase difícil que quem não chegou lá vai chegar, tá bom, irmãos? Assim a gente espera, se Jesus não voltar, né? Que o Senhor nos conceda muitos anos de vida para que a gente possa chegar na velhice, porque às vezes a gente fala, né?
mas nem todos conseguem chegar, não é verdade? Nem todos conseguem chegar a essa idade. Então Davi que sucedeu Saul, né? E a gente vê que o livro de Reis, ele é um complemento do livro de 1º e 2º Samuel, onde começou com os juízes, né? Que foi um dos juízes Samuel e assim por diante. Depois passou para a monarquia, a qual foi Saul constituído rei, por pedido do povo, porque os juízes já estavam numa situação precária, né? E o povo já não queria mais juízes, porque estava complicado, mas o povo rejeitando, ou melhor, o povo pedindo um rei, eles estavam automaticamente rejeitando o próprio Senhor, que era o rei de Israel. Então, nós vamos ver que o livro de Samuel, ou melhor, o livro de 1 Reis, ele inicia já falando sobre o final da vida de Davi, né? Ele vem complementando o livro de 1 e 2 Samuel, falando do final da vida de Davi, a qual não tinha forças nem para se aquecer. Davi já estava numa idade avançada, ele não conseguia se aquecer. Os seus servos, vendo Davi naquela situação, eles procuraram uma jovem para que pudesse cuidar, né, de Davi. Hoje em dia seria uma auxiliar de enfermagem, né, alguma pessoa que cuida de idoso, né, cuidadora de idosos aí, que poderia, para poder ajudar Davi nas necessidades dele. Porém, como naquele tempo, a Bíblia diz que Davi, ele não ousou tomar ela como mulher, né? Ele apenas era cuidado por ela. Então, esse Davi vigoroso, a qual nós conhecemos há um tempo atrás, já não tinha tanto esse vigor, já estava já numa situação precária, e a Bíblia vai nos dizer que Davi ele já estava enfraquecido, né, por conta de sua idade, e o seu filho Adonias, aproveitando a ocasião que o seu pai já estava velho, já era um pai idoso, a qual não tinha mais vigor para estar na frente do trabalho, não é verdade? Adonias, enquanto seu pai estava lá procurando uma forma de se aquecer para poder se esquentar, Adonias estava tentando dar um golpe de estado. Adonias era o filho mais velho de Davi, né? Depois que morreu Absalão, e ele ficou como o filho mais velho. Então Adonias, ele sente na intenção de tomar o reino de seu pai, de usurpar o reino de seu pai, porque a gente sabe que Davi ele já estava numa situação complicada, porém Davi ainda era vivo. Se Davi não levantasse, ou melhor, não ungisse alguém, pedisse para ser ungido alguém para ficar no seu lugar, Adonias não podia tomar a frente disso, né? Adonias tinha que aguardar. Tudo bem que ele era o mais velho, porém tinha uma promessa por detrás disso, a qual Davi tinha feito para Betseba, que quem ficaria no seu lugar seria o seu filho, Salomão. Adonias, então, como filho mais velho, ele se sente na obrigação de usurpar o reino de seu pai, de tomar. O seu pai, ainda estando em vida, ele queria tomar o reino de seu pai. Então a Bíblia vai nos dizer que enquanto Davi estava passando essa dificuldade, Adonias tentava conquistar pessoas, se afiliar a pessoas para conquistar confiança e poder, né? A gente vê hoje em dia o movimento político aí, era basicamente a mesma coisa, né? Chega no tempo de eleição, onde as pessoas aparecem, vai lá na feira, toma um caldo de cana, come um pastel, cumprimenta todo mundo, tudo bom, meu querido? E tentando conseguir pessoas, aliados, para que quando ele fosse se candidatar, né, essas forças ajudassem ele.
Então você vai ver no versículo de número 5, então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei, providencie carros e cavalos, e 50 homens que corresse adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por quê? Ou dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudava. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benjamita, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, animais cevados, junto a pedras de Zoelete, que estava perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, profeta, e a Benia e os valentes e Salomão, seu irmão, não o convidou. Para a gente entender melhor, essa parte aqui está falando que Adonias, ele, como filho mais velho, ele então quer usurpar o trono de seu pai. O que ele faz? Ele se alia com o sacerdote, ele se alia com Joabe, que era o comandante do exército de Davi, né? E ele então começa a fazer alianças para que ele viesse, quando se candidatar a rei, essas pessoas o apoiassem para que ele viesse tomar o reino de seu pai. Seu pai já era velho, Davi já não tinha mais vigor. A Bíblia fala que Adonias, ele era agora o filho mais velho de Davi, que Adonias, ele nunca tinha ouvido um não de seu pai. Você vê que, literalmente, algumas características de filho que são mimados, que são mimados, né? Aquele filho que nunca ouviu um não, sabe? Quando você nunca repreende o filho, e o filho é mimado e acha que sempre é assim, e tudo que ele quer tem que ser do jeito que ele quer. A Bíblia fala que ele tinha uma boa aparência. Ou seja, você vê que parecia ter tudo para ser um rei, né? Era o filho mais velho, tinha uma boa aparência, né? Era formoso, né? Tinha tudo para ser um rei, porém não era essa a vontade do Senhor. Então ele pega o quê? Como sinal de autoridade, poder, ele fala, pega 50 homens, pega cavalos, carruagem, coloca aqui, vai tudo na minha frente, né? Vamos lá oferecer sacrifício no meio do povo, o povo veio e achar que eu estou, né, agora como um rei no lugar de Davi. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Adonias, ele não convida Zadok, que era o sacerdote responsável, né, pelas coisas do rei Davi, a qual acompanhava o rei Davi, era um sacerdote de confiança. Não chamou o profeta Natã, que também era um profeta, que a Bíblia diz que quando Natã falava, era como se fosse o próprio Deus falando, né? Natã era um homem que representava o próprio Senhor e era um dos conselheiros de Davi. Não convidou a elite de Davi, os seus soldados. Você vê que ele estava tramando tudo por detrás. Davi não estava sabendo de nada. Davi estava, coitado, tentando se aquecer, né? Tentando se esquentar lá, já estava numa idade já avançada, tentando manter ali o seu corpo aquecido
preocupado com outras coisas, porque chega, né, eu estava até comentando com a minha esposa ontem, chega às vezes, a gente sabe que na vida tem tempo para todas as coisas, né? O próprio Salomão, o sábio Salomão, ele escreve no livro de Provérbios que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, né, tempo de colher, e assim vai. E tudo na nossa vida tem um tempo. Então, o que acontece? Tudo tem o seu tempo certo. Então, você vai ver que Davi já estava numa idade que já não tinha mais vigor. Salomão, era ele que era para ser colocado como sucessor de Davi. Porém, Adonias fazendo tudo por detrás de Davi. Davi já não estava mais com vigor para estar na frente, nem correr atrás dessas coisas, porque ele já estava idoso. Então, o que eu estava falando a respeito de tudo ter o seu tempo determinado, é que devemos aproveitar enquanto há oportunidade, enquanto temos vigor, não é verdade? Porque o próprio Salomão, ele fala no livro de Eclesiastes, né, quando ele vai citar lá que lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, né? Aí ele fala, reparte com 7, até mesmo com 8 e tal, porque a gente não sabe que mal haverá. Vai chegar os dias a qual você não vai ter contentamento neles, a qual, né, o sol vai escurecer, você já não consegue mais ouvir. Ele está falando da velhice, fala que os roedores, ele vai falando um monte de coisa ali e tal, ele está falando dos dentes, ele vai falando a respeito da velhice. Então, o que eu falo para os irmãos, e o que nós aprendemos com essa história de Davi, é que devemos fazer o que tem que ser feito na hora certa. Ou seja, se você é jovem, se você tem vigor, faça o que tem que ser feito. Porque vai chegar momentos que você vai estar já na velhice, já não vai ter como mais fazer, aí você só vai ficar se lamentando. Porém, a Bíblia vai nos dizer, o próprio Salomão fala, que lembra que tudo que a gente fizer, isso vai ser nos cobrado. O apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Não é verdade? Então, devemos fazer aquilo que nós temos que realizar, né? Se foi colocado algo em sua mão para você fazer, se você tem vigor para trabalhar, se você tem vigor, aproveite esse vigor, aproveite a juventude, aproveite a oportunidade que você tem, porque quando chegar a velhice, já aquilo que você podia fazer antes já não vai dar para fazer mais, você já vai sentir uma dor nas costas. Hoje em dia, às vezes a velhice nem chegou e você já está sentindo dor nas costas, não é verdade? Eu mesmo sou novo e, meu Deus, às vezes eu faço. A minha filha abençoada, às vezes, mano, dá um trabalho, tu tem que agachar para ficar, quando tu levanta já trava as costas, tu já fica ali numa situação complicada. Então, irmãos, aproveite a oportunidade que o Senhor te dá. Davi já estava nessa situação, Davi nunca tinha repreendido o seu filho, Davi já não tinha mais vigor para ir atrás e reivindicar. Então, Adonias, já vendo esse estado físico crítico de seu pai, ele arma toda essa estratégia, ele se alia às pessoas para conseguir e tomar o reino de seu pai, estando em vida ainda. Ele não convida o seu irmão Salomão, porque ele sabia que Salomão ele era o verdadeiro, como que eu posso dizer assim, sucessor, né? Era o que já tinha ali já a promessa, né? E fala, ok, eu vou esperar nada, sou mais velho do que ele, eu vou tomar e já era, depois ele fica ali, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que Natã fica sabendo disso, o profeta Natã. Ele fica sabendo que Adonias, ele está lá oferecendo sacrifício, ovelhas e boi, está matando, e está lá clamando que ele é rei, o pessoal, né, viva Adonias e tal, rei.
Natã logo se preocupa, porque Natã ele sabia que a promessa tinha sido para Salomão, e ele sabia que a vontade de Deus era que Salomão tivesse na frente, porque foi aquilo que Davi tinha prometido a Betseba. Então nós vamos ver que Natã, quando ele fica sabendo disso, a primeira coisa que ele faz, ele corre para falar com Betseba, para tentar reverter essa situação. Porque isso acontecendo, se Adonias ele fica na frente como rei, o que ia acontecer? Provavelmente ele ia querer matar Salomão e sua mãe, Betseba. Versículo 11 diz assim, de 1 Reis: Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e apresenta-te ao rei Davi, e diz-lhes: Não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Você vê aqui que o profeta Natã, ele tá formando uma estratégia, né, para falar com Davi. Aqui ele está falando com Betseba, ele está falando: faz o seguinte, você vai lá, entra na presença do rei, fala que o rei tinha prometido que era Salomão que ia ficar, mas Adonias está lá se clamando rei, que Adonias é rei. Quando você estiver falando com o rei, eu vou chegar e vou confirmar a sua palavra. Muito inteligente, sábio, né, Natã? Natã é muito, muito, muito inteligente. Ele arquitetou toda essa estratégia para poder falar com Davi, né? A Betseba falando com o Davi, depois ele vindo confirmando: opa, peraí, o rei vai, opa, está acontecendo alguma coisa mesmo, porque Betseba veio falar. Agora o profeta Natã, né? O negócio está sério. Então, versículo 15 diz assim, ó: Apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara, e era já o rei muito velho. Abisag, a sunamita, o servia. Betseba inclinou-se a cabeça e prostou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes? Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei
e Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber aos teus servos que se assentaria no teu trono depois de ti? Jonathan, ou melhor, profeta Natã, entra e confirma as palavras de Betseba e fala: é isso mesmo, rei? Adonias vai ficar no lugar mesmo do rei? O senhor não convidou, não falou nada, não falou nem para mim, que sou, né, um dos profetas, servo do rei, ou seja, que era amigo, aliado do rei, né? Quem ele convidou, Adonias, foi somente aqueles que tinham atrito com o rei, que não era muito obediente ao rei, como, né, o sacerdote e Joabe, a qual já não tinha mais aquele alinhamento com o rei. O rei falava para Joabe fazer uma coisa, Joabe fazia outra, né? Até nós vamos ver no próximo capítulo de número 2, falando a respeito, Davi chamando Salomão para dar os seus últimos conselhos. Ele vai estar falando que Salomão tinha que punir, né, Joabe, porque ele matou 2 homens estando ainda em paz, né, a nação estando em paz, que foi, ele matou Abner, né, que tinha feito uma aliança com Davi, matou também o próprio filho de Davi, Absalão, não é verdade? Então, ele já não aceitava algumas coisas, ele agia por conta própria. Então, o profeta Natã fala para Davi: é isso mesmo, Davi? Respondeu, versículo 28, respondeu o rei Davi e disse: chamar-me Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, falarei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Betseba se inclinou e se prostrou como o rosto em terra diante do rei, e disse: viva, ó rei Davi, meu senhor, para sempre. Então, Betseba apela para o rei, assim como o profeta Natã tinha instruído ela para que ela viesse apelar ao rei, para que o pior não viesse a acontecer. Depois, o profeta Natã vai de contra o rei também e confirma as palavras. Davi, então, fala para Betseba que no dia de hoje ele ia tomar, né, a atitude e ia proclamar então Salomão como rei. Porque se ele não fizesse isso, como eu disse, a coisa poderia ficar feia para Betseba e Salomão. Eu acho que eu vou parar por aqui. Semana que vem eu dou continuidade nos outros versículos, porque senão vai passar muito do tempo da aula. O importante é a gente pensar que às vezes a gente pensa só na história, né? Só na sucessão. Mas aí está muito mais difícil. Sim. A vida de Jesus Cristo Sim. é um plano superior, é um plano de Deus. Porque quando você vê a história, parece que é uma história assim, simplesmente de uma pessoa usurpando, mas é muito mais do que isso. Uhum. É uma guerra celestial entre o inimigo de Deus e Deus. Porque se Joabe apoia o irmão de Salomão,
Sim, sim, E às vezes a gente pensa, não, foi por coincidência. Não, não. Tudo é plano, o eterno propósito de Deus estava em jogo. sim, Então a mão de Deus estava sobre Natan, que orienta ele a ir falar com Davi. E ao ir falar com Davi, ele orienta também a Betseba. Tudo tem um plano de Deus. Na nossa vida, às vezes a gente pensa que as coisas acontecem por acontecer. Não. O cristão tem que pensar que tudo tem a mão de Deus na vida dele. Por isso que ele deve tomar muito cuidado com suas atitudes, com suas decisões. sim. É verdade. É verdade. E realmente, como, né, o Adalto disse, nas nossas vidas há um plano de Deus, né? Tudo tem um porquê. Nada é de repente ou por acaso. O Senhor, ele tem nos chamado e ele tem um propósito nas nossas vidas, né? Além de ser algo que parecia ser apenas algo normal, né? Porque Davi ia ter que falecer, algum filho ia ter que ficar no lugar, né? Porque foi prometido a Davi que sempre teria um da casa de Davi que estaria na frente do povo, mas a promessa tinha sido para Salomão. E se Adonias tomasse a frente, poderia mudar os planos, mas como Deus ele é infinitamente poderoso, não é verdade? Como Deus ele é infinitamente mais, e ele está sob o controle de todas as coisas, ele coloca os pontos nos is, né? Mesmo quando na história algum homem tenta desvirtuar, o Senhor ele traz novamente o seu povo, sendo isso com algumas provações ou, né, e assim por diante, porque a gente sabe que as provações ela vem para nos ensinar, não é verdade? Então, como eu disse, o rei fala para Betseba que ele ia realizar aquilo que tinha prometido a ela, que Salomão seria o rei de Israel. E semana que vem eu dou continuidade nos outros versículos. A gente vamos ver Salomão então sendo ungido a rei, né? E depois vamos ver o que acontece com Adonias depois de saber que Salomão foi ungido a rei. Amém, irmãos?